nessa noite. E eu quero então convidar você a abrir a Bíblia comigo em Malaquias, no capítulo 4. Amém? O tema central aí desse tempo, né, de jornada de oração é consertando pontes. E o tema para hoje é curando a casa por dentro. Malaquias capítulo 4, nós vamos ler o verso de número 6 apenas, muito embora eu vá aí ressaltar várias partes, tanto do capítulo 4, como também de algumas outras partes aí do texto desse capítulo. Malaquias capítulo 4, verso de número 6, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, pois do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor prepara para nós essa noite. Nós temos fé, ó Deus, de que esse é um alimento poderoso para a nossa alma, para nos fortalecer, para nos alinhar, para nos edificar, para construir, ó Deus, e consolidar cada dia mais a nossa fé somente no Senhor. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor, nós rejeitamos e repreendemos nessa noite, ó Deus, todo espírito maligno que vem roubar a semente da palavra que é lançada ao coração, toda indiferença, ó Deus, toda dureza, ó Pai, toda religiosidade, Pai, toda preocupação, ó Deus, vazia, com o que não deveria, ó Deus, nesse momento estar ocupando o nosso coração, visto que nós lançamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque cremos que enquanto estamos aqui, o Senhor está cuidando de nós. Cremos que enquanto estamos aqui, o Senhor está provendo sobre a nossa vida tudo o que nós precisamos para o agora, para o amanhã e para todos os dias da nossa existência, ó Pai. Nessa hora, nós meu Pai, alimentamos da palavra, nós recebemos o alimento do Senhor espiritual para a nossa vida e te pedimos, ó Deus, que Ele nos transforme, ó Pai, para a glória e para a honra do Teu nome. Nós oramos com fé no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Malaquias, ele se passa cerca de 100 anos depois que o povo havia voltado do cativeiro da Babilônia. Então, quando o profeta Malaquias, ele exerce o seu ministério, e quando o que ele está relatando para nós aqui está de fato acontecendo, se dá cerca de 100 anos após o regresso do povo do cativeiro babilônico. Ou seja, era um tempo em que o povo, ele já estava de volta à sua terra. Eles já haviam regressado para Jerusalém, eles já estavam na terra que Deus havia prometido e dado a eles, aquela terra que mana leite e mel, aquela terra abençoada, pela qual eles caminharam durante muito tempo no deserto, após saírem do Egito, e ouvindo a direção e a ordem de Deus por meio de Moisés. No entanto, por mais que esse texto marque um período em que o povo estava de volta à sua terra, ele narra também algo triste. O povo havia voltado para a terra deles, mas não haviam ainda voltado para o Senhor. Eles haviam, mais uma vez, entrado em contextos que contrariavam aquilo que Deus havia dito e ordenado, e isso, então, faz com que, por conta disso, eles não desfrutem, de fato, daquilo que Deus havia dito a eles, de que traria a eles de novo, e que eles seriam o seu povo, e ele seria o Deus deles, e que haveriam muitas bênçãos da parte de Deus para esse povo que regressaria, esse remanescente que voltaria da Babilônia. O povo aqui estava frustrado, havia murmuração por todos os lados, havia uma sensação de que as promessas que Deus havia feito não estavam se cumprindo de verdade. O povo, eles olhavam para as nações que estavam ao redor, os povos ímpios, e eles viam que os povos cresciam, avançavam, havia prosperidade, eles alcançavam muitas coisas boas, e inclusive ameaçavam a própria nação de Israel, com ameaças de invadir a terra, de roubar o que eles tinham, e então eles olhavam para isso e se perguntavam, por que esse povo prospera? Por que o ímpio está crescendo, esse povo que abomina Deus, que é contrário à palavra de Deus, está avançando, está progredindo, está enriquecendo, está colhendo muitas bênçãos, e nós estamos aqui tentando obedecer a Deus, cumprir os seus caminhos, e não estamos alcançando também as mesmas bênçãos. Eles estão de fato aqui no livro de Malaquias acusando Deus de infidelidade. O que o povo está fazendo é dizendo que Deus é um mentiroso, que Deus é infiel e que não estava cumprindo aquilo que havia prometido para eles. Isso na concepção deles. Só que quando a gente lê o livro e a gente presta atenção nos detalhes, o que nós vamos perceber aqui é que o problema não estava na fidelidade de Deus, mas na infidelidade daquele povo. O texto vai dizer para nós, se você olhar aí os capítulos anteriores, e é um livro muito pequeno, se você voltar aí à leitura e passar o olho, você vai ver que é um livro onde Deus, ele
se coloca diante do seu povo com palavras, com questionamentos, com acusações, e o povo retorna a Deus a sua indagação, como se eles se achassem bons e justos diante de Deus. Nós estamos certos e Deus está errado. Deus fala assim, vocês não me adoram. E aí eles dizem assim, em que não te adoramos? E aí eles tentam argumentar com Deus. É um tribunal, o juiz está dando a sentença e eles querem ainda argumentar e tentar se justificar, mesmo estando completamente errados diante do Senhor. Nós vamos ver aí, por exemplo, que eles ofereciam sacrifícios contaminados, os sacerdotes haviam se corrompido, havia uma negligência espiritual muito grande, o povo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, e eles estavam levantando palavras duras contra Deus. É o que Deus está acusando o povo de fazer, é o que Deus está dizendo, e para cada uma das acusações que Deus faz, e o povo se volta contra, dizendo assim, mas é isso mesmo? Deus vai lá e dá as provas claras e categóricas, de que de fato, o povo estava completamente longe do que deveria estar. Mesmo fazendo tudo isso em relação a Deus, eles se consideravam ainda um povo injustiçado. Nós tínhamos que gozar das bênçãos, nós merecíamos mais, o Senhor disse que faria. No entanto, a aliança que Deus fez com o povo, ela parte de um princípio de obediência. Se vocês me obedecerem, não é isso? Vocês vão viver coisas maravilhosas. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Há promessas muito claras de Deus para aquele povo, desde que aquele povo não quebrasse a aliança que Deus havia feito com os seus antepassados. O que estava acontecendo nesse tempo? O povo havia mais uma vez dado as costas para Deus. E é nesse cenário então que Deus, ele revela aqui para nós alguns princípios poderosos sobre os quais eu quero falar com você nessa noite. O primeiro princípio diz assim para nós: Deus começa a sua obra de dentro para fora. É interessante porque aquele povo olhava para os povos de fora e eles queriam justiça. Eles queriam que Deus se levantasse com o braço forte e julgasse as nações que estavam ao redor, os povos que estavam ao redor, idólatras, ímpios, que viviam alheios às ordens e às direções de Deus. O desejo deles, o senso deles era, esse povo, eles merecem o castigo logo, eles merecem uma punição muito rápida e clara. Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não se levanta e resolve esse problema? E o que Deus mostra para nós, quando Ele está conversando com esse povo, e especialmente no verso 6 do capítulo 4, é que Deus, Ele vai sim levantar com o braço forte e com justiça no tempo certo contra o ímpio, contra aqueles que são contrários à sua lei. Mas antes de falar de juízo sobre as nações, sobre os povos, Deus fala de uma restauração que vai começar dentro das casas, dentro dos lares, dentro dos nossos relacionamentos familiares. A profecia que nós temos aqui, que fala, por exemplo, de Elias, ela se cumpre lá em João Batista. João Batista é aquele que se levanta na unção, no poder, na graça, nesse mesmo ministério de Elias, pregando a palavra de arrependimento e preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E isso revela aqui de uma forma muito clara, uma verdade que é fundamental. Deus, ele não começa transformando nenhum sistema, Deus começa transformando relacionamentos. Deus, quando ele chega, quando ele estende a sua mão, quando ele começa a operar, quando o evangelho chega, vidas começam a ser transformadas, e como consequência disso, relacionamentos são reparados, são transformados. A maneira como nós nos relacionamos com o outro é completamente diferente daquela que nós fazíamos anteriormente. A nossa vida é tocada, a nossa vida é transformada, e nós passamos a olhar para o outro com um olhar completamente diferente. Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta esse versículo, ele afirma que o bendito evangelho, ele começa no lar. E se o evangelho ele não funciona no lar, ele não funcionará em lugar algum. Se o evangelho que a gente acredita, se a mensagem que a gente prega, que a gente anuncia, não começa e não funciona, não tem efeito na nossa vida, em nós, e também nos da nossa casa, nós estamos falhando. E ele também não fará efeito em lugar algum. E na cultura judaica, a fé, ela era formada justamente dentro do lar. Quando a gente vai estudar os parâmetros da fé, tudo aquilo que envolvia o ensino, a religião, o respeito, o temor a Deus, quando a gente olha lá atrás, a cultura judaica deixa muito claro que é dentro da casa, é dentro do lar que o evangelho ele nasce e ele cresce e amadurece, ou seja, é dentro da família, é no seio da casa. Quando a família ela está desorganizada espiritualmente, não apenas ela sofre, não apenas a igreja padece, como também toda a sociedade ao nosso redor, ela é afetada, ela é atingida. E é por isso que o salmista declara lá no Salmo 128, ele faz uma declaração muito poderosa a respeito do justo, que o justo é feliz, e ele fala que um dos motivos da felicidade do justo é que ele tem seus filhos, e ele vê seus filhos crescerem, se multiplicarem como o broto da oliveira, e a sua família é abençoada, e um dos detalhes que estão ali no texto, é que ele vê
a prosperidade de Jerusalém. E a oração é que, de fato, ele viva para ver a paz no meio do povo. E isso está lá no final. Antes de chegar na prosperidade de Jerusalém, antes de chegar nesse lugar de paz, passa antes pelo seio da família. Um homem que teme ao Senhor, cuja sua mulher também teme ao Senhor e é abençoada. Os seus filhos, ou seja, a descendência, a geração que vem deles, aprende isso, é alcançada por isso, e aonde eles vão, eles trazem paz, eles representam a graça e a misericórdia, o temor de Deus, de maneira que Jerusalém é abençoada, Jerusalém prospera, Jerusalém goza de paz, porque há homens e mulheres de Deus sendo gerados nos leitos familiares. A gente percebe hoje que uma das maiores desculpas de muitos cristãos no mundo é falar assim: não botarei filhos no mundo porque o mundo não é bom. E desculpa, ele vai continuar não sendo. E uma das responsabilidades disso é nossa. Porque a gente não quer ter filho, a gente não tem pessoas novas, gerações novas chegando, a gente não ensina, a gente não disciplina, a gente não ensina a palavra no testemunho, na teoria, nem na prática. E a tendência é o quê? A tendência é que as gerações futuras se percam. As religiões islâmicas são as que mais crescem no mundo. Pode estudar. E sabe como eles crescem? Não é evangelizando. É fazendo filho. É dentro de casa. Um filho atrás do outro, vai filho, filho, filho. E eles vão crescendo, daqui a pouco tem um monte de gente. E eles vão se espalhando por todos os lugares. Porque eles levam a sério. Eles levam a sério. O filho não tem desse negócio de sair, eu não quero ler hoje. Não quer ler, não? Vem cá que nós vamos conversar aqui rapidinho. Vou te mostrar o que você não quer ler. É diferente. Eles levam ao pé da letra, eles são disciplinados, eles levam a sério a ideia da posteridade, do que virá depois, do que os filhos, que são a semente para o amanhã, vão gerar. Mas a gente muitas vezes se perde nisso, a gente se esquece dessa responsabilidade. Eu não estou criando a Malia para mim, a Malia está sendo criada para a glória de Deus. A minha oração é que a Malia vá muito além do que um dia eu vou ir no Senhor, que ela faça muito mais do que um dia eu vou fazer, que ela viva com Deus e conheça Deus muito mais do que eu vou conhecer aqui nesse mundo, aqui nesse tempo. E o desejo nosso tem que ser esse. Nós precisamos entender de uma forma muito clara que a bênção lá de fora precisa vir da nossa casa. É do nosso lar. É o nosso lar sendo uma fonte de bênção. É o nosso lar sendo um lugar de paz. É o nosso lar sendo um lugar onde o Evangelho de Deus chega e transforma e reina e governa nos nossos corações, nas nossas vidas e nas nossas ações, que vai possibilitar amanhã que hajam dentistas de Deus, advogados de Deus, hajam políticos do Senhor, tementes a Ele lá em cima. Mas se nós falharmos em casa, a nossa nação vai perecer. Se nós falharmos no leito da nossa casa, naquilo que diz respeito, àquilo que a palavra nos ensina, nos encaminha, certamente nós colheremos uma nação desastrosa, um futuro triste, uma igreja falida, uma igreja morta, porque nós falhamos em nossa responsabilidade dentro dos nossos lares. Sabe, a gente precisa entender de uma forma muito clara que nós precisamos guiar a nossa família, guiar a nossa casa nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. O justo, lá no Salmo 128, ele vai viver tudo isso porque ele ensina os seus filhos e guia os seus filhos no caminho da verdade. Por causa disso, eles vão ser abençoados e os seus filhos também serão abençoados e abençoarão todos os lugares onde eles estiverem, porque eles vão se manter na mesma missão dos seus pais, que é honrar a Deus em tudo, que é glorificar o nome do Senhor em tudo. Até que o dia do juízo aconteça, é o que o texto está dizendo assim, olha, até que eu me levante com braço forte para julgar o ímpio, para julgar aqueles que não são tementes e não são fiéis ao nome do Senhor, até que venha um dia em que a luz brilhará como o sol, trazendo em suas asas a salvação, que é o desejo do justo, que é o anseio dele. Até lá, o povo, ele deve se lembrar de algo extremamente importante. E é o que o texto vai dizer para nós aí, no verso 4 do capítulo 4. Olha só o que ele vai dizer: lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, e todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Isso aqui é uma declaração muito forte, muito poderosa, porque a lei, a Torá, a lei que está ali, clara e específica, que Deus deu a Moisés lá no monte, e ele traz e revela ao povo, a lei, os mandamentos que ali estão, eles são importantíssimos na trajetória do povo de Deus. E era a responsabilidade dos pais inculcar isso na mente dos filhos. Os pais ensinam isso aos filhos. Quem transmite isso a eles são os pais, são os avós, são os mais velhos, são aqueles que são responsáveis, que entendem, que conhecem a importância daquilo e que passam isso da mesma maneira como receberam para os seus filhos. E essa mesma lei, ela tem ali um mandamento muito bonito, com promessa inclusive, né? Que diz que esses filhos que recebem essa promessa devem fazer o quê?
os seus pais. Percebam que há aqui um vínculo, há aqui um relacionamento e uma conexão muito preciosa, que é estabelecida pelo Senhor através desse mandamento. E o que o Senhor aqui, ele está dizendo e declarando de uma forma muito clara, o apelo que está sendo feito aqui pelo Senhor é que até o dia do Senhor Jesus Cristo, até o dia que Ele vier, até o dia que Ele se manifestar com graça, para julgar aqueles que estão lá fora, e trazer e resgatar para si aqueles que são deles, o povo do Senhor deveria trazer a palavra de volta para os seus lares, ler a Bíblia, estudar a palavra, chorar diante daquilo que o Senhor tem orientado e dito ao seu povo. Deve haver um resgate que se perdeu, casais não oram mais juntos, pais já não leem, não ensinam mais a Bíblia aos seus filhos, e isso é muito grave, sabe por quê? Porque eles não fazem, porque também não sabem, não buscam esse conhecimento, conhecem de tudo, conhecem videogame, conhecem todos os jogadores convocados para a Copa do Mundo, conhecem tudo, mas não conhecem a palavra de Deus. E porque não conhecem, não ensinam. E porque não ensinam, seus filhos perecem, suas famílias sofrem, a igreja sofre, a nação padece. Nós precisamos, enquanto aguardamos o Senhor, trazer a revelação da sua palavra para dentro da nossa casa, porque é lá que as coisas acontecem. Os nossos filhos têm que conhecer a Bíblia. Os nossos filhos precisam falar da Bíblia. A nossa casa precisa ser um ambiente propício à pregação da palavra de Deus, receptivo. A nossa casa tem que ser um ponto de esperança, um ponto de pregação da palavra. Se tem um vizinho angustiado, é na sua porta que ele tem que bater, porque ele sabe que ali tem uma mulher de Deus, ali ele sabe que tem um homem de Deus, que ali é uma família temente ao Senhor, que o Espírito de Deus está ali naquele lugar. E a nossa casa se torna um referencial da glória e do poder de Deus. Sabe, muitas vezes a gente quer ver muita mudança no mundo, a gente quer ver mudança na igreja, na sociedade, mas a gente precisa se lembrar de uma coisa: Deus começa dentro da nossa casa, Deus começa dentro do nosso coração. Muitas coisas que a gente anseia ver aí ao nosso redor, Deus quer primeiro fazer em nós, em nossa vida, em nossos lares, em nossas casas. E a gente precisa se abrir para isso. Na faculdade tinha uma música muito, muito bonita que cantava sempre nos cultos lá, né? Pastor Laércio deve conhecer, né? E outras pessoas aí também, mas que, a começar de mim, né? Quebra corações. Né? Tem que começar de mim, tem que começar em nós. Não é esperar do outro, não é desejar o outro, é olhar para mim e falar: Senhor, o que precisa ser quebrado? Nós cantamos aqui, o que em mim precisa ser quebrado? De novo, e de novo, e de novo, até que eu alcance esse lugar, esse padrão. Nós precisamos nos atentar a isso e resgatar a palavra de Deus dentro das nossas casas. O segundo princípio que eu aprendo aqui é que nós precisamos interromper, quebrar o ciclo da doença. E o que não está claro para nós no texto, mas é um acontecimento real e verdadeiro que acometia aquele povo naquele tempo, era corações desalinhados com as coisas de Deus, mas alinhados em coisas que não eram importantes. A gente vê aqui pais que estavam distantes, filhos que estavam feridos, relacionamentos que estavam quebrados, mas isso não era uma consequência de coisas externas, era algo interno, que começava dentro do coração. O povo naqueles dias, eles estavam replicando erros antigos. Eles não haviam aprendido com os erros do passado. Ou melhor, aprendido com os erros dos seus antepassados. E não é uma vez que a gente vê isso na Bíblia, são várias. Várias vezes Deus chega e fala: vocês estão fazendo a mesma coisa que os seus antepassados. Eles murmuraram, vocês estão murmurando. Eles reclamaram, vocês estão reclamando. Eles fizeram isso, vocês estão fazendo também. Ou seja, há aqui um padrão de repetição que não é quebrado. Eles continuam ainda se movendo e vivendo a partir de coisas erradas que foram feitas no passado. E aí entra então aqui algumas heranças emocionais, espirituais, que acometem aquele povo. Por exemplo, um padrão de dureza. Dureza. Quantas vezes Deus fala que aquele povo é duro de coração? Não é uma, não é duas, não é três, são várias. Este povo é duro de coração. É um povo de dura cerviz. E isso aí não é só lá atrás, não. Passou uma geração, esse povo é duro. Passou outra, esse povo é duro. Passou mais uma, esse povo é duro. E isso vai se replicando. O povo não aprendeu, eles trazem consigo isso. A falta de diálogo, falta de comunicação da palavra de Deus, uma espiritualidade superficial. Gente, eu conheço muitas pessoas dentro da igreja, que estão na igreja há anos, e a família não está. E a pessoa fala: pastor, meu filho não está vindo na igreja. Mas você olha para a pessoa, você sabe por que não está vindo? Você olha por que desviou, gente. Eu conheço gente que nasceu na igreja, vem na igreja todo culto, mas só vem porque é o que aprendeu a fazer. Ela aprendeu a vir na igreja, o importante era vir ao culto. Ela senta no banco e acabou. Ela está em outra atmosfera, o povo está cantando, ela está com a boca fechada. O povo está dando glória, ela está travada. A palavra está sendo pregada e está dormindo. Nada acontece, e são padrões que vão sendo passados.
Por que meu filho não vem? Por que minha esposa não vai? Por que as coisas não acontecem? Por quê? Porque o padrão é replicado. Você aprendeu isso lá atrás, você replicou isso aqui na frente, e seus filhos vão replicar a mesma tendência, a mesma coisa, uma espiritualidade completamente superficial. Relações frias. Eu me preocupo comigo, o outro deixa para depois. Eu não ligo para mais ninguém ao meu redor. Sabe, quando isso aí não é tratado, isso vai passando de uma geração para outra geração. Aquilo que não é curado em uma geração é transferido para a próxima geração. E é o que acontece naquele tempo. Um povo que não aprendeu, ensinou aquele povo de alguma maneira a ser da mesma maneira, e eles continuavam passando essa doença um a um naquele tempo. E nós precisamos quebrar isso. E às vezes coisas que são bobas, que nem são tão erradas assim, mas não são nem pecado, mas a gente faz. Eu me lembro aqui, por exemplo, de uma professora que eu tive quando eu era pequeno, que ela falava assim: quando eu era criança, eu não tinha dinheiro, meu pai não tinha condição de comprar refrigerante, eu era doida para tomar refrigerante, doida, e não tinha dinheiro para comprar refrigerante, eu ficava com vontade. Agora eu cresci, tenho meu dinheiro, tenho a minha vida, na minha casa não falta refrigerante. Eu vou no mercado e compro fardos de refrigerante. Eu tive uma oportunidade uma vez de ir na casa dela, ela tinha adotado uma menina, e os alunos foram lá para ver a menina, e realmente todo mundo estava lá espantado. A gente chegou na sala dela, assim, quando a gente entrou pela porta, a gente olhou lá dentro da cozinha, mas gente, era uma pilha assim, de refrigerante. Eu ficava assim, assustado de refrigerante. Ela falou, essa mulher não falou mentira, ela estava falando a verdade mesmo, uma pilha de refrigerante. Agora não me falta refrigerante. Aí agora ela vai tomar refrigerante, a vida toda, todo dia. A filha dela vai tomar também. Quando ela tiver 15 anos, ela já está com diabetes, a filha dela. Com 30, ela já está fazendo hemodiálise. E por aí vai piorando, quer dizer, são padrões que parecem até bom, né? Tem gente que fala assim, eu rompi o ciclo do que meu pai fazia comigo, meu pai era muito mal comigo, agora você também, aí você cria um novo ciclo ruim, você não é nem mal, mas você também é bom, permissivo em tudo, ou seja, você abre outro precedente. A gente precisa pedir a Deus que nos dê clareza, para que a gente possa agir de maneira que o mal seja arrancado, que venha uma cura sobre a nossa vida, que a gente não passe aquilo que nos fez mal, mas que a gente também não pegue a ideia da permissividade e saia fazendo qualquer coisa, né, deixando as coisas assim, de qualquer maneira, de bandeja, porque também é um padrão ruim que precisa ser quebrado, porque lá na frente isso vai afetar a vida das gerações que virão. Deus, Ele nos chama para consertar o caminho, nós precisamos ser curados, e nós só somos curados a partir do terceiro e último padrão que eu quero compartilhar com você, que diz que o nosso coração, ele precisa ser convertido a Cristo. Sabe, a esperança aqui desse texto de Malaquias, ele não está na ação do homem, ele está na ação de Deus. Quando o texto fala aqui que ele converterá os corações, alguns vão dizer assim, é Elias que vai converter. Não, Elias não converte ninguém, gente. Se Elias convertesse alguém, ele estava aqui até hoje, falando aí, pregando, para poder levar o povo para fora, se ele tivesse esse poder. Eu não convenço ninguém, eu prego a palavra. Você vai sair daqui hoje, e se você sair daqui convencido dessa palavra, não foi eu, é o Espírito Santo de Deus, é só Ele que tem esse poder. Isso não vem de mim. Ele prega a palavra. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo convence e converte o coração, levando a arrependimento e transformando as vidas, transformando histórias. O que nós temos aqui é uma esperança muito clara, porque esse texto está apontando justamente para uma realidade messiânica. Ele aponta para Jesus. Converter o coração, mudar a direção, transformar relacionamentos. E a gente só consegue transformar relacionamentos quando o nosso coração ele é convertido e transformado pelo Senhor. Já viu aquela expressão? Tal pai, tal filho? Nada disso. A gente tem que quebrar algumas coisas dessas. Eu sou assim porque a minha mãe era assim. E pior, porque você vai conhecer a pessoa, você vai ver que a pessoa realmente é difícil. Você entra na igreja, você começa a descobrir as histórias. A primeira vez que eu cheguei na igreja, que eu entrei na igreja, quando eu comecei o ministério, eu cheguei na igreja e eu comecei a conhecer as pessoas. Primeira igreja que eu pastorei, estou conhecendo. E aí, de repente, eu começo a notar algumas coisas, e alguém vem para mim, pastor, mas aquilo ali é igual a mãe. Aí você vai buscar a mãe é a mesma coisa. E vai replicando os padrões. A gente precisa ser curado. A gente precisa abandonar esse negócio que eu nasci assim, vou morrer assim. Você não é Gabriela, você é filho e filha de Deus. E Deus quer mudar a sua vida. Ele quer quebrar padrões que estão aí para te destruir, para te paralisar, para te acorrentar. Ele quer te fazer fluir na graça dEle e no poder dEle. E para isso, a gente precisa se entregar, para que Ele transforme tudo aquilo que nos atrapalha no nosso comportamento e na nossa vida. Mais do que uma restauração aqui também, sanguínea, de pai para filho, né, dentro de casa, esse texto aqui, ele resgata uma ponte espiritual. Não é apenas uma restauração de pai para filho dentro de casa, é uma restauração também espiritual. Porque aquele povo, eles eram de fato filhos de Abraão, descendentes de Isaac, de Jacó, que eram o que para eles mesmo? Pais da fé. Aqui há um resgate espiritual. Eles se distanciaram da base. Eles se distanciaram do fundamento, daqueles que receberam a promessa que eles aguardavam. E aqui então, há um lembrete muito claro, vocês precisam voltar. Pais para filhos, filhos a pai, muito mais do que simplesmente aqui, muito perto, um com o outro, é um resgate, é uma busca lá atrás, é uma ponte que alcança lá atrás, onde a promessa foi feita, e traz eles de volta para dizer assim, olha,
há um prometido. Ele virá para julgar as nações. Nos pecados confessados, nele são perdoados. Aqueles que estão nele são de fato o meu povo, minha noiva. Esses serão resgatados, abençoados e usados nesse tempo. E aqueles que nele não estão, serão julgados e condenados para sempre. Há aqui um resgate, um lembrete de uma promessa grandiosa daquilo que Deus havia falado. Deus ele não queria apenas ligar pais e filhos, mas ambos aos pais a quem a promessa havia sido feita. Isso porque Malaquias 4 aponta para Cristo. Ele é a promessa de Deus, o sol da justiça, que traz luz sobre as trevas, que cura as feridas, que traz justiça para os relacionamentos. Essa promessa, ela vai se cumprir com a vinda de João Batista, pregando na unção de Deus, chamando o povo ao arrependimento. E quando o evangelho é pregado, quando João Batista se levanta anunciando arrependimento, transformação, batizando para o perdão dos pecados, ali, pais e filhos começam a ser transformados, pais e filhos começam a ser regenerados, e isso continua se cumprindo até os dias de hoje, porque só Cristo pode, de fato, quebrar os ciclos familiares, dar fim às enfermidades da alma, restaurar os relacionamentos, curar o nosso coração, o nosso interior por completo. O mesmo livro que começa, eu amo como esse livro começa. Deus começa dizendo assim que ama aquele povo, com amor eterno, é lindo, maravilhoso. Malaquias 1, mas ele também termina nos lembrando de uma maldição, muito clara, se nós nos fecharmos para este amor de Deus. E hoje o Senhor está nos chamando a nos rendermos a Ele, para que possamos viver as bênçãos dessa aliança, a começar das nossas casas, a começar dos nossos lares, a começar nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para nós orarmos. Coloque-se de pé, em nome do Senhor, e nós vamos orar nesse sentido. Eu não sei se você consegue olhar para dentro de você nessa noite e ver aí padrões que às vezes batem na porta. Sabe aquela coisa incômoda que está aí, que você fala assim, eu achei que eu tinha vencido isso, mas de vez em quando ela volta para me atormentar? Está aí, né? Como Martim Lutero vai dizer, né? Achei que eu tinha matado o velho homem nas águas do batismo, mas pouco tempo depois eu descobri que ele sabia nadar, ele estava ali de novo me perturbando, e a gente passa por isso, a gente precisa colocar essas coisas diante do Senhor nessa hora. Eu quero convidar você a fazer isso. Se aproxime do Senhor em oração nessa hora. Eu sei que você quer muitas coisas de Deus, eu sei que você tem muita expectativa em coisas que Deus tem para fazer, mas comece a pedir ao Senhor para começar a trabalhar no seu coração nessa hora, na sua vida, e também no seu lar, naqueles que são da sua casa, nos lares desta igreja, que pontes sejam consertadas, que nós voltemos às promessas, à palavra de Deus, aquilo que Deus disse, que nós possamos voltar a essa fonte singular, preciosa, que é a palavra de Deus, dentro das nossas casas, no seio da igreja, em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite, ó Pai, há homens e mulheres do Senhor aqui neste lugar, ó Pai, orando, ó Deus, clamando, ó Deus, certos, ó Deus, de que nós vivemos um tempo que não é muito diferente, não está muito distante daqueles vividos, ó Deus, pelo profeta Malaquias. Ó Pai, tempos onde as famílias estão destruídas, onde os relacionamentos, ó Deus, estão desgastados, sucateados, tempos, ó Deus, onde já não há mais lembrança constante, já não há mais esperança e apego nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, tempos, ó Deus, onde os corações estão se perdendo, ó Deus, meu Pai, nas emoções, nos prazeres deste mundo, tempos, ó Pai, onde nós vemos de forma clara, ó Deus, ao nosso redor, homens e mulheres sendo massacrados, casamentos destruídos, vidas, ó Deus, devastadas, ó Deus, apenas por meras repetições, ó Deus, de comportamentos, de práticas, de ações, ó Deus, que são, ó Deus, meu Pai, danosas, ó Deus, a nossa fé, ó Deus, a nossa vida com o Senhor, e por isso nessa noite, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, consertar esta ponte, ó Deus, nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito nos leve a este lugar, ó Deus, onde nós podemos, ó Pai, nos arrepender, onde nós podemos, ó Deus, deixar aquilo que, meu Pai, talvez nós temos carregado durante anos conosco, ó Deus, quem sabe coisas até que a gente já se orgulhou delas um dia, mas, ó Deus, que são totalmente um atraso, um peso, um fardo na nossa vida, e nos impedem de caminhar, de avançar, ó Deus, em direção às Tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, liberta o Teu povo, liberta-nos nessa hora, visita nossas casas, visita, Senhor, o nosso coração, gera transformação, traz arrependimento, gera mudança no Senhor, em nome de Jesus. A nossa oração nessa noite é para que haja conversão, Senhor, conversão, ó Pai, meu Pai, no seio da Tua igreja, conversão nos nossos lares, conversão, ó Deus, da nossa vida, ó Deus, ao Senhor, à Tua palavra, ó Deus, às Tuas promessas, aos Teus preceitos, ó Deus, para que a nossa casa, para que o nosso lar, para que a nossa família,
família, ó Deus, seja, ó Deus, meu Pai, um lugar de paz, seja, ó Deus, uma referência da tua presença, do teu Espírito, que a nossa casa seja luz para as nações, que a nossa casa seja, ó Deus, bênção para essa cidade, ó Deus, que os nossos lares sejam referência da graça, do poder, da santidade do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor que quebre as maldições, que quebre os padrões, ó Deus, meu Pai, em nome do Senhor, que as algemas caiam, ó Deus, que os grilhões se despedacem, ó Pai, que as celas se abram, Deus, em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura, ó Deus, nessa noite, neste lugar, ó Deus, sobre aqueles que estão em casa, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos viver, ó Deus, meu Pai, debaixo da graça, da autoridade e do poder do Senhor, cada uma das tuas promessas, no tempo do Senhor, na graça do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos tudo diante do Senhor nessa hora, e nós te pedimos, ó Deus, que a nossa vida seja diferente, ó Pai, que o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, nossos comportamentos, ó Deus, meu Pai, sejam, meu Pai, fundamentados, ó Deus, não em coisas que nós herdamos e aprendemos lá atrás, ó Deus, e absolvemos e estamos trazendo com a gente, ó Deus, mas na tua palavra, características não de uma velha vida, mas de uma nova vida, de uma nova natureza, em Cristo Jesus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, que as pessoas vejam Cristo na nossa casa, que as pessoas vejam Cristo nos nossos relacionamentos, e que em tudo, nós possamos exaltar o teu nome e glorificá-lo, ó Deus, pois o Senhor é digno, pois o Senhor é merecedor, em nome de Jesus, ó Pai, cura a nossa casa, cura o nosso coração, restaura a tua obra, Deus, em nome de Jesus, em nossas vidas e lares, para a honra e glória do teu nome, ó Deus, nós oramos nessa noite, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém.